Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos na nossa aula do Conecta e nós estamos partindo hoje para a aula número 5, cujo tema é Plano de Deus e a nossa tarefa. Antes de tudo, eu quero orar com você para que o Espírito Santo ele venha nos dar a direção e entendimento dessa palavra tão importante. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa tarde, por este momento que podemos estudar a Tua Palavra e conhecer, ó Pai, o Teu propósito para a nossa vida e a tarefa que o Senhor colocou em nossas mãos. Que o Teu Espírito Santo venha nos dar clareza e venha gerar no nosso coração uma grande alegria, um grande entusiasmo pelo Teu plano e a Tua tarefa. É o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus tem um plano para as nossas vidas e Ele também tem uma tarefa para cada um dos seus discípulos. Por isso nós vamos exatamente falar sobre essa questão. Eu acredito que ela vai te empolgar, vai te motivar a se dedicar ainda mais na obra do Senhor. E como texto base, nós vamos usar 1 Coríntios 3, versículo 9 a 19. Mas eu não vou ler todo o texto, mas alguns versículos desse texto que nós estamos apresentando aqui. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria estultícia deles. Glória a Deus por essa palavra. Nós falamos aqui sobre o propósito ou o plano de Deus para a nossa vida, e nós sabemos de forma geral que Deus tem um plano de salvação para toda a humanidade. E isso vai fazer parte também da nossa identidade e também do propósito para a nossa vida cristã. A palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então a salvação, ela não é restrita como ensinam alguns grupos, mas para nós metodistas, a salvação ela é irrestrita. Deus oferece a oportunidade de salvação a toda a humanidade. Tito 2,11 diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Glória a Deus por isso. E aí, queridos, quando alguém perguntar para você qual é a sua identidade, nós devemos responder que nós somos seres plenamente identificados com Jesus Cristo. Foi para isso que Jesus ele veio a este mundo, a fim de que todos aqueles que o receberem, diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, todos aqueles que o receberem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E em Colossenses capítulo 3, versículo 4, a palavra do Senhor nos diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então também sereis manifestados com ele em glória. Amados, diante desta identificação, nós podemos dizer que nós somos filhos amados do Pai, somos filhos do Senhor e que nós temos a vida de Jesus Cristo em nós. Por isso que nós somos cristãos. A palavra cristão, no original, significa exatamente um pequeno Cristo. E foi um termo dado aos discípulos pela primeira vez lá em Antioquia. Mas, continuando então a nossa lição, podemos dizer que aquele que está em Cristo, ele possui uma nova identidade. Nova identidade tem. Aleluia! Eu louvo a Deus por isso. Por poder realmente ter esta nova identidade em Cristo Jesus. Então, aquilo que eu era no passado, aquilo que formava muitas vezes uma identidade deturpada que nós tínhamos, deturpada pelo pecado, em Cristo, essa identidade, ela é nova, ela é refeita, ela é restaurada. Por isso é importante nós entendermos qual é o nosso valor. Você sabe qual é o seu valor? Amados, tem muita gente que diz assim, eu não valho nada. A minha vida não tem sentido. Infelizmente, há muitas pessoas que sofrem porque se sentem desvalorizadas. Quando você sabe o quanto você vale para Deus, o quanto que você é importante, o nosso relacionamento com as pessoas serão mais saudáveis. Isso é uma grande verdade. Quando você descobre o seu valor em Deus, não só o seu relacionamento com Deus se torna saudável, como também o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor. Que tipo de pessoas fazem parte dos nossos relacionamentos? E o que temos visto hoje desfilando diante de nossos olhos nas ruas? Eu lembro muito bem que antes de eu ser uma nova criatura em Cristo Jesus, eu tinha vários tipos de relacionamentos que não traziam benefício para a minha vida. Pelo contrário, que me levavam até para um caminho de destruição, porque eu era influenciado por esses relacionamentos, por não ter realmente uma identidade formada, por viver uma vida longe do Senhor. Que tipo de relacionamento nós vemos que as pessoas têm hoje em dia, na rua, diante dos nossos olhos? Muitas vezes as pessoas, elas têm relacionamentos onde o que vale, o que é importante é o ter e não ser. Onde o que é importante é o dinheiro, não é isso mesmo? Por isso que nós encontramos tanta gente doente, tanta gente desvalorizada, tanta gente rejeitada. Por isso, precisamos descobrir o nosso valor em Deus. Como as pessoas estão se expressando, o que querem dizer. Amados, dia a dia, as pessoas muitas vezes se expressam com palavras duras, palavras rudes. Pessoas que diminuem os outros para afirmar o seu próprio valor. Nós não precisamos disso. Nós precisamos enxergar a vida, queridos, e expressá-la do ponto de vista de Deus. Por isso você precisa compreender o seu valor. Deus te dá valor em Cristo Jesus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20, a palavra de Deus nos diz que nós fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus. E por isso você sabe que o seu valor está em Deus. Ele te ama. E Ele tem um plano para a tua vida. Ele te preenche. Ele te traz segurança. Essa segurança que você precisa. Então, para ser aceito pelas pessoas, você não precisa fazer coisas absurdas, porque você já é aceito por Deus. E isso vai fazer uma grande diferença
na nossa vida. 1 Pedro 18 a 20, eu acho um dos textos mais lindos de Pedro, quando ele fala, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. E aí Pedro faz uma revelação surpreendente, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Preste atenção no que Pedro está dizendo aqui. Muitos de nós recebemos um legado de nossos pais, ou vários legados, e muitas vezes o nosso procedimento, nosso fútil procedimento, nós herdamos dos nossos pais. O que é esse fútil procedimento? Comportamentos, a própria identidade, a visão que nós temos do nosso valor pessoal. Mas aí, queridos, a coisa mais linda nessa palavra é que pelo sangue de Jesus nós fomos resgatados desse fútil procedimento. Este sangue que foi conhecido mesmo antes de Jesus ter morrido por nós na cruz. Já antes da fundação do mundo, na eternidade, Deus já tinha um plano de salvação. Um plano para formar em nós uma nova identidade, sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Não é legal isso? É maravilhoso isso, queridos. Eu lembro que eu vim de uma família totalmente desestruturada. Muitas coisas que eu aprendi e que me faziam mal em Cristo, eu tive que abandonar e eu tive que aprender agora a viver um novo procedimento, sendo uma nova criatura em Cristo, recebendo uma nova identidade, percebendo que eu tenho um valor para Deus, que nem mesmo minha família havia me dado, nem mesmo os meus amigos haviam me dado. Por isso é importante você entender também que Deus planejou você. Quando nós pensamos em plano de Deus, eu gosto desse tema. Provérbios 19, 21 diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós precisamos conhecer o nosso propósito. Precisamos andar segundo esse propósito. Você estava na mente de Deus antes mesmo de estar no ventre da sua mãe. Olha que coisa tremenda. E Deus tem um propósito para você. O Salmo 139, 15, 16, é um salmo lindo, maravilhoso. O salmista lhe diz: os meus olhos não te foram encobertos, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Você não é fruto do acaso. Você não é obra de um acidente. Ainda que teus pais possam até ter dito isso a você, a palavra do Senhor nos diz que os olhos do Senhor nos viram ainda como uma substância ainda informe. E no livro do Senhor foram escritos todos os nossos dias, cada um deles escrito, determinado, mesmo antes de existirmos. Já parou para pensar nisso, queridas? É maravilhoso quando nós começamos a entender que o nosso propósito, ele é sublime, ele é maravilhoso. E aí, queridos, no que isso faz importância para nós? Isso faz toda a importância, toda a diferença. A clareza pessoal de que você vive sob o propósito de Deus vai dar sentido a todos os acontecimentos da sua existência. O seu lugar, o seu tempo, os seus investimentos, as suas tristezas, as suas tribulações, as suas perdas, tudo vai adquirir sentido para você,
quando você viver na certeza de que Deus é soberano e governa a sua vida. Romanos 8, 28, nós conhecemos bem, né, essa palavra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você é uma nova criatura em Cristo, você passa a amar a Deus e sentir que você é amado por Deus também, você vai saber que o seu propósito, ele é tremendo, ele é sublime, e que tudo vai cooperar para o seu propósito. Ou melhor, tudo vai cooperar para o propósito de Deus na sua vida. Eu quero que você leia alguns textos bíblicos que revelam essas verdades profundas. Esses textos estão aqui, né, na nossa telinha. Você depois pode anotar e ler cada um desses textos, pedindo que o Senhor fale ao teu coração de uma maneira profunda. Você vai perceber que a nossa vida em Deus, ela adquire propósitos. Amém? Deus, ele também regenerou você. Aleluia, né? A palavra regeneração é similar à palavra novo nascimento. A palavra de Deus diz que você foi gerado ou gerada novamente de uma semente incorruptível, que é a própria palavra de Deus. Você teve um nascimento natural, mas em Cristo nós temos um nascimento sobrenatural, um nascimento espiritual, que nós chamamos de regeneração ou novo nascimento. A palavra de Deus nos diz, tendo renascido, não de uma semente corruptível, que é a semente humana, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Aleluia. Esse texto está em 1 Pedro 1, 23. Que coisa maravilhosa. É a oportunidade de nascermos de novo. Muita gente, quando sofre um acidente e escapa, diz, eu nasci de novo. Mas não é isso que a Bíblia diz sobre novo nascimento. Novo nascimento é você ter uma nova vida em Cristo Jesus. É o teu espírito que estava morto, que é ressuscitado agora pelo poder da palavra de Deus. A sua regeneração em Cristo, ela também não foi por acaso. Ela foi da vontade de Deus. Foi iniciativa dele. A Bíblia diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então Deus toma esta iniciativa. Paulo também fala sobre a regeneração. Em Efésios 2, versículo 5, ele diz, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Deus nos deu vida, juntamente com Cristo. Aleluia! O que estava morto? Era o nosso espírito que estava morto. E aí o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. A regeneração, portanto, ela é o ato de Deus pelo qual ele dá vida espiritual a pessoas que estavam espiritualmente mortas. Mais uma vez, a regeneração, ela é apresentada como uma mudança de estado na vida humana, da morte para a vida. Né? O filho pródigo, quando voltou para a casa do pai, lembra dessa passagem? O pai disse, esse meu filho estava morto, agora vive. É claro que aquele rapaz não estava morto fisicamente, mas quando o pai lhe diz isso, é Deus dizendo que há uma vida nova para aqueles que estão mortos em Cristo Jesus, mortos sem Cristo Jesus, como era a situação daquele jovem. Por isso, amados, entenda algo maravilhoso nessa tarde. Dentro de todo esse propósito que tem para a nossa vida, de salvação, de regeneração, de nova identidade, de novo valor, Deus chamou você para uma missão. Se você achava
que era nova criatura em Cristo, só para frequentar a igreja, você está enganado. Deus chama você também para uma missão. Deus chama a mim e a você para uma tarefa. Você tem um propósito neste mundo a cumprir. Você tem um ministério junto ao corpo de Cristo, que é a igreja, que é discipular vidas que irão se multiplicar em outras vidas. Eu louvo a Deus, porque quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu tive a alegria, logo de início da minha fé, de ser discipulado, de entender o que é ser discípulo. Isso aconteceu há mais de 34 anos, na minha adolescência. Cheguei na igreja totalmente destruído, entreguei a minha vida a Jesus. E se não fosse o discipulado, se não fosse realmente o acompanhamento de irmãos maduros para comigo, eu jamais poderia viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então Deus te chamou, Deus está trabalhando na sua vida, Ele está transformando você, para que você também venha discipular outras vidas, que vão se multiplicar em outras vidas. É fazermos discípulos que irão fazer também outros discípulos. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Grande é esse chamado. Mas você também tem uma missão no mundo, que é o seu serviço junto àqueles que não creem, levando a viva palavra de Deus. Amém? Nós levamos a viva palavra de Deus. E aqui, importante, eu coloquei aqui um quadro, dentro do nosso ministério, junto ao corpo de Cristo, nós temos a ordem de Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Esse é o nosso ministério junto ao corpo de Cristo. E também temos a nossa missão no mundo. A palavra do Senhor nos diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E Ele nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Deus quer usar você, além das 4 paredes do templo da sua igreja. Deus quer usar você na sua família. Deus quer usar você em relação aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho, aos seus amigos da faculdade, e até mesmo pessoas desconhecidas, para que você seja um instrumento do Evangelho e leve pessoas a se reconciliar com Deus. Grande é a nossa missão nesse mundo. A única coisa que Deus requer de nós, seja na nossa fraqueza, seja dependendo do Senhor, é que nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui. São 3 palavras que Deus espera de você, que Deus espera de nós. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Queridos, estamos chegando ao final da nossa missão. A missão não é algo que agregamos à nossa vida. Não. O enfoque tem que mudar. Não é Deus abençoar o que eu estou fazendo, mas é eu fazer o que Deus está abençoando. E aí nós vamos mudar o nosso foco. Eu não vou simplesmente entender que Deus tem que abençoar o que eu estou fazendo. Não. Eu vou mudar o meu foco. Eu vou fazer a vontade do Senhor. Eu vou estar no propósito do Senhor. Vou fazer a missão que me cabe, para que Ele esteja verdadeiramente me abençoando. Romanos 6,13, a palavra de Deus diz que nós devemos nos oferecer a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nada fará tanta diferença na eternidade do que o cumprimento do seu propósito. 2 Timóteo 4,
7 a 8, nós temos essa palavra do apóstolo Paulo, já no fim de carreira. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico imaginando quando entrarmos na eternidade e nós vamos encontrar pessoas do quais nós ganhamos para Jesus ou fizemos diferença na vida delas, e nós poderemos ouvir delas: nós estamos aqui porque Deus te usou. Nós estamos aqui porque você foi instrumento de bênção na minha vida. Amém? Para você refletir no final dessa palavra, qual o meu maior propósito de vida agora? Ou qual o maior propósito da sua vida agora? O maior propósito da nossa vida tem que ser viver para Jesus, fazer a missão dentro do propósito pelo qual Ele nos chamou. O que você ainda precisa deixar para seguir a Cristo? Lembra do fútil procedimento que nos legaram nossos pais? Há muita coisa que nós precisamos ainda deixar. Você deseja hoje mesmo alinhar-se com o propósito de Deus para a sua vida? Veja que essa pergunta é inteligente. Não é Deus que tem que se alinhar a você, mas é você que tem que se alinhar ao seu propósito para a sua vida. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te fortaleça e que você cumpra essa tarefa dentro do propósito de Deus. Graça e paz, Pastor Gilberto.